Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos no ar, começando mais uma semana aqui pelo Fórum Café. Estava só observando aqui, a Eliane já me colocou no ar. Sejam bem-vindos a mais uma semana aqui no Fórum Café. A Irani Moraes está mandando um bom dia para a gente lá de Salvador. O André Carvalho, bom dia. O nosso amigo aqui, Bolsominion, que está sempre com a gente, já está mandando bons elogios para a gente. Se vocês são vagabundos mesmo, Bolsonaro é nosso presidente. Vai, gado, vai, gado. E aqui também no YouTube acompanhando a gente, Varlito Martins, bom dia a todos e todas, Edson Carvalho, o Edson Carvalho também de Salvador, pessoal de Salvador aqui em peso com a gente, Eliana Rimoli também de São Paulo, Augusto Moraes, Valdir Antônio de Oliveira, Bárbara, é isso, Valdir? Elizabeth Inzetti, bom dia. Pessoal, vamos lá, vamos colocar no lugar de onde vocês estão falando também, tá? Para a gente mandar um bom dia para a região de vocês, pessoal falando de Salvador, do Nordeste aí. Hoje a gente vai ter uma entrevista, estou em contato aqui com o João, daqui a pouquinho ele já vai entrar, já está chegando aqui com a gente o João Campos que é deputado do PSB lá de Pernambuco, né? E o João que tem uma linhagem aí, eu gosto muito de estudar ancestralidade, gosto muito de estudar as relações familiares, né? É o meu target na área da psicologia. E o João Campos que tem uma ancestralidade aí muito importante no campo progressista, filho do Eduardo Campos, neto do lendário Miguel Arraes, daqui a pouquinho vai estar aqui com a gente, podem mandar perguntas aqui para o João Campos também. E para a gente iniciar aqui, vamos dar dedadas, viu, pessoal? Dedadas, né? Vamos curtir aí, estamos próximo dos 100 mil e é importante esse apoio de vocês. E eu vou chamar ela, que está sempre com a gente aqui, direto de Santos. Bom dia, Eliane Almeida. Bom dia, Plínio. Bom dia, todo mundo. Ai, gente, saber que tem pessoal de Salvador olhando para a gente logo cedo é uma delícia. É uma delícia. Amo Salvador. Amo, amo, amo. Cidade mágica. E é isso. O que temos hoje, Eli? Você viu que hoje está frio? Eu estou até usando cachecol hoje. Dá para dar uma esquentadinha no cangote. Hoje está parecendo o Nordeste aí, né? Depois nós vamos ver como o vosso está nevando lá em Pernambuco. Ai, minha gente brasileira, vamos lá. Vamos lá. Pois é, hoje a gente teve uma madrugada mais tranquila, não é? Mas o dia foi bem agitado, uma coisa quente de verdade. Mas vamos lá para falar da pauta que tem sido recorrente, coronavírus. São mais de 43 mil mortes e mais de 867 mil pessoas infectadas no Brasil. Então, o Brasil registrou 612 novas mortes causadas pelo coronavírus nas últimas 24 horas, dados de ontem, né? Divulgados pelo Ministério da Saúde. No total, o país tem 43.332 óbitos decorrentes da Covid, desde o início da pandemia. E ainda de acordo com os números informados pelo governo federal, o total de brasileiros infectados chega a 867.624, com 17.110 casos novos. Isso ainda pensando que há subnotificação, portanto, esse número pode ser muito maior. Bolsonaro se cala diante dos atos golpistas e violentos contra o STF. Pela primeira vez, e foi por isso que a gente conseguiu dormir esta noite, pela primeira vez desde o início dos atos golpistas que pedem o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal, Jair Bolsonaro ignorou os apoiadores e nem mesmo se pronunciou nas redes sociais. O silêncio de Bolsonaro se deu após a decisão do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, de fechar a esplanada dos ministérios em Brasília para carros e pedestres no domingo, depois que o grupo bolsonarista, que se identifica como 300 do Brasil, atirou fogos de artifício no edifício da Suprema Corte, aliás, de uma violência absurda. Bolsonarista é preso por participar de ato contra o Supremo. A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu na tarde de domingo um apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Trata-se de Renan Silva Sena, aquele que xingou e cuspiu
as enfermeiras durante manifestação na Praça dos Três Poderes em Brasília. E não foi só de manifestação na rua e em Brasília que as coisas aconteceram nesse domingo. Então, as mulheres brasileiras se unem contra Bolsonaro. E no domingo foi lançado um grande levante para colocar fim no desgoverno e foi a movimentação de mulheres agora. E aí se chama Mulheres Derrubam Bolsonaro. E essa iniciativa começou ontem e a gente vai na luta até a gente derrubar o Bolsonaro. Weintraub deve ser demitido por participar de manifestação. Jair Bolsonaro deve finalizar o processo de fritura e, enfim, assinar a demissão de Abraham Weintraub do Ministério da Educação, usando como álibi a participação dele, do ministro Lavista, no ato de domingo, com esse grupo de 300, depois de que havia já a proibição de fazer essas atividades ali em Brasília. Vamos ver, não é? E aí, uma ação de humanidade. Um homem negro resgata um homem branco e essa foto viraliza. Então, a imagem do último protesto contra o racismo em Londres, no Reino Unido, viralizou nas redes sociais. Na imagem, um homem negro, integrante do Black Lives Matter, carrega um homem branco, um supremacista branco, ferido, que seria simpatizante desses grupos de extrema-direita. Pois é, mas o povo quer dizer, continua dizendo que os negros é que são os anormais, pois é, não é? Você falou que a semana tinha começado um pouco tranquila, mas a gente acaba de ter informação aqui, inclusive o Ricardo Rodrigues Galvão está comentando também no chat, que a Sarah Winter, né, Sarah Winter Geromini, a olavista que estava comandando aquela milícia armada que estava acampada em frente ao Congresso Nacional, foi presa, acaba de ser presa, tá? A gente está apurando algumas informações aqui para trazer, a gente volta com essa informação a qualquer momento aqui também, né? Ela acaba de ser presa, a prisão dela foi decretada pelo Alexandre de Moraes, né? Que ela já tinha ameaçado, então a gente vai estar em cima dessa história agora, o pessoal da redação está apurando, tá? A gente tinha falado disso já no final da semana passada, né, de que elas tinham 24 horas para resolver essa questão e que para prendê-la. Que bom. Então é isso. Pois a justiça sendo feita de verdade, não é? Ia te chamar o João aqui, mandar um bom dia para Goiânia, Maria Carmelita de Souza, Vitória da Conquista, Ricardo Rodrigues, tem o Uberlândia aqui também com a gente, Torrinha, São Paulo, Belo Horizonte, Peruíbe, São João del Rei, Itamaraju. Bom dia, pessoal que está chegando no chat aqui do YouTube. E a gente vai traçar um panorama. Vamos começar falando do coronavírus, até para a gente ter mais informações aí dessa questão da prisão da Sarah Geromini, né? Ontem a gente chegou aí, passou os 43 mil mortos. Lá em Pernambuco está uma situação tanto quanto delicada também, né? Ontem o fechamento dos números lá foram registrados 590 novos casos, 71 óbitos, né? Lá em Pernambuco, as vítimas fatais aí já chegam a 3.855 e 28.770, 45 mil casos e 3.855 vítimas fatais. E vamos então chamar o João Campos, dar um bom dia para o João. Pode colocar ele aí no chat com a gente, no vídeo com a gente. Bom dia, João. Bom dia, João. Obrigado por participar com a gente aí. Estava falando da sua linhagem, né? Masculina aí, né? Eduardo Campos, Miguel Arraes, lendário Miguel Arraes. E eu queria que você já desse seu bom dia, João, e comentasse um pouquinho dessa questão. Hoje está sendo decretada essa flexibilização do isolamento aí em Pernambuco, num quadro ainda um pouco grave, bastante grave da Covid aí, né? Como é que você vê essa questão aí em Pernambuco e também no Brasil, dessa questão parece que a coisa está sendo relaxada, né, João? E o negócio a pandemia a gente vê que já está no pico aí, né? Bom dia, Plínio. Bom dia, Plínio. Bom dia, Eliane. É uma satisfação poder falar com vocês através desse importante canal. Eu estava acompanhando aqui as notícias. De fato, quando a gente estava ali no Carnaval, janeiro, fevereiro, início do ano, nem nos piores pesadelos a gente podia imaginar que o mundo passaria por isso e que o Brasil
além de uma grave crise sanitária, viveria uma crise política sem precedentes, né? No caso aqui de Pernambuco, a gente, desde o início, foi um dos estados e a capital Recife que tomou as medidas mais duras, né, de isolamento, de restrição, de confinamento. Nós construímos 7 hospitais de campanha aqui na cidade do Recife. Para você ter ideia, o governo federal entregou o primeiro hospital de campanha na semana passada numa cidade em Goiás. Enquanto isso, Pernambuco só a cidade do Recife já tinha inaugurado 7 hospitais 40 dias atrás. Então, a gente tem mais de 2 mil leitos criados aqui. E isso daí resultou numa capacidade de atendimento hospitalar imensa na região metropolitana, onde já tem mais de 10 dias que a curva vem diminuindo na região metropolitana. Hoje, a área de maior preocupação, de maior crescimento é no agreste do estado, podendo caminhar para o sertão. Então, esse plano de volta a algum convívio social, algumas atividades de maneira muito escalonada, ele foi feito especificamente para a região metropolitana, que hoje apresenta melhores indicadores. Agora, Plínio, isso daí foi feito com muita serenidade, com as universidades, os cientistas, enfim, tendo muito zelo, priorizando a vida, depois de ter feito um dever de casa severo que nós fizemos aqui em Pernambuco. Mas o meu sentimento é que a Covid-19 é marcada por incertezas, então pouco se sabe, o ritmo de descobertas e do conhecimento da notícia é aquém do que a gente imaginava. Então, eu acho que tem que ter muito zelo, muita precaução, e para ser muito sincero, até existir uma vacina que dê a imunidade, um tratamento clínico efetivo para esse vírus, eu acho que a gente vai passar aí ainda um bom tempo tendo que, entre idas e vindas de restrições, privações e alguma liberdade para poder voltar ao convívio social. João, tendo em vista que a gente tem visto que, na verdade, as comunidades mais carentes têm sido as mais atingidas pela letalidade do vírus, e a gente tem visto aqui, pelo menos na região sudeste, uma ação muito mais efetiva nessas comunidades dos movimentos sociais. Como é que isso está acontecendo aí em Recife ou no estado de Pernambuco? Veja, a gente tem visto que, de fato, as comunidades mais carentes, eu dizia lá no início, Eliane, essa doença ela vai vir pelos ricos, né, que gente estava fora do país e que veio para cá, e ela vai ser mais dura, principalmente nos mais pobres, onde a capacidade de isolamento é muito mais difícil pelas questões estruturais da desigualdade brasileira. Então, você fala, fique em casa. Tem mais de 7,5 milhões de déficit habitacional no nosso país. Você botando aí 4 pessoas em média por família, dá quase 30 milhões de pessoas. Sem acesso à água tratada, 30 milhões. Sem acesso ao saneamento, 6 milhões. Então, quando a gente vê a desigualdade do país, e que não é apenas desigualdade de renda, aqui eu estou falando de desigualdade de saneamento, habitacional, a de renda também. O Brasil é o primeiro país de renda média com 30% de sua população, 50% da sua população sendo diretamente beneficiária por um programa de auxílio emergencial que virou um centro da pandemia. Então, você dizer na Europa ou na Espanha, fique em casa é fácil. Aqui no Brasil é muito mais difícil. Agora, é o que eu sempre digo, não é fácil ficar em casa, mas é o único caminho que a gente tem nesse momento. É muito difícil, sim, ficar em casa para pessoas que nem casa têm, que não vão ter essas infraestruturas que eu aqui citei, mas é o único caminho que nós temos hoje para poder enfrentar. Então, a gente viu claramente a periferia sofrendo mais, e como não bastasse, a gente tem esse momento de um tensionamento social imenso. Então, quando a gente falava, Eliane e Plínio, de Bolsonaro, Bolsonaro está errando quando cortou 30% da educação, Bolsonaro está errando quando acabou todos os órgãos colegiados, Bolsonaro está errando quando nomeia um anti-meio ambiente para o Ministério do Meio Ambiente, uma pessoa que não tem educação nem para dar um bom dia a ninguém para ser ministro da educação. Então, quando a gente falava disso, ficava, é um discurso porque você é oposição, porque o seu candidato à eleição de presidente perdeu. Mas agora, o que eu tenho dito
é que o mundo inteiro está enfrentando o mesmo desafio. O mundo inteiro. A gente vê de países da África, Estados Unidos, Europa, a China, está enfrentando o coronavírus. O mundo inteiro está numa direção. Só Bolsonaro e pouquíssimos outros estão na direção contrária. Será que o mundo inteiro está errado e só Bolsonaro está certo? Será que a União Europeia está errada? Será que Angela Merkel, Emmanuel Macron, até Boris Johnson e Donald Trump, que são pensam completamente diferente da gente, estão agindo de uma maneira e Bolsonaro de outra? Então, o mundo hoje, a pandemia do coronavírus está escancarando diversas verdades que existiam no mundo. Então, a desigualdade, infelizmente, é uma verdade, e o mundo agora escancara. E um comportamento precário como o de Bolsonaro sempre existiu, agora só fica escancarado. Ô, João, tem bastante gente aqui no chat, inclusive tem gente de Petrolina aqui, né? O pessoal da Nova Zelândia, Niterói, Suzano, comentando essas questões, né? Recife também, o pessoal aqui te acompanhando. E a gente trazendo, então, para esse campo político, né? A gente vê hoje essa prisão que foi decretada da Sara Geromini, aí Sarah Winter, acabou de ser decretada, e a gente viu uma certa complacência do presidente do Bolsonaro durante muito tempo com esses grupos que estão lá pedindo o fechamento do Congresso, fechamento do STF, marchando com gestos parecidos com os da Ku Klux Klan. Agora, no último sábado, fizeram esse ataque ao STF com fogos e fazem um carnaval, e a gente vê que muitos, né, esse fim de semana foi o primeiro fim de semana que o Bolsonaro não foi até lá e cumprimentou as pessoas, até mesmo porque o governador Ibanez Rocha teve a celeridade de fechar ali, né, teve a sobriedade de fechar a esplanada dos ministérios. Mas a gente vê ainda, por exemplo, o ministro Abraham Weintraub ontem lá com os apoiadores do Bolsonaro. Como é que você vê essa situação, né? É uma situação que já é grave pela pandemia, já é extremamente grave, e a gente tem uma provocação, para dizer o mínimo aí, né? Uma provocação por parte do Bolsonaro e desse grupo que ele comanda, inclusive a outros poderes, né? Como é que você vê isso, ainda mais dentro do Congresso Nacional, que é um dos alvos dessa milícia que é comandada aí pelo Bolsonaro, né? Veja, isso daí é terrível, Plínio. A gente vê esses movimentos, são movimentos que protestam contra o fim, ou clamam o fechamento de instituições democráticas. É uma coisa tão tosca que alguns deles defendem, inclusive, uma intervenção militar no Supremo e no Congresso, livrando o presidente. Então, assim, eles buscam soluções arbitrárias que não são o mínimo razoáveis, e mostra que na democracia, a democracia é tão bela e tão digna, que você pode protestar, inclusive, contra isso, para um regime que, se fosse um regime que eles clamam, eles jamais poderiam fazer o que fazem, que é protestar. Agora, qual é o problema? A gente vê um protesto que ele vai além de qualquer limite razoável da própria condição humana, então que não respeita ninguém, que agride. Você viu o que aconteceu no Supremo Tribunal Federal, eles soltaram fogo simulando um ataque de bomba no Supremo. Isso não é razoável, minha gente, isso não é razoável, é agressão manhã, tarde e noite. Eles não têm a capacidade de discordar e de debater, só sabem brigar, porque num regime democrático você pode sim discordar e deve. A democracia foi feita para isso. Agora, que você tenha a capacidade de brigar, ou não é brigar, de dialogar e de discordar no âmbito das ideias. Mas não, eles não fazem isso. Eles fazem do ponto de vista moral, pessoal. Então, eles não discutem, eles tentam desconstruir por completo, agredir, acabar, massacrar com quem pensa diferente. Isso daí não é razoável. Agora, tudo isso daí é fruto de eu estava vendo, por exemplo, houve um atentado recente na TV Globo, em que uma pessoa com a faca entrou, fez refém uma jornalista e exigiu a presença da outra.
E aí, naquele dia, Bolsonaro solta uma nota se solidarizando a emissora e as duas pessoas que foram vítimas, e dizendo que respeita a liberdade de imprensa. Eu olhei assim e disse, rapaz, todos os dias eu vejo o Bolsonaro agredindo a imprensa, agredindo jornalistas, xingando veículos de comunicação, colocando os jornalistas em risco naquele cercado ali próximo ao Palácio da Alvorada, e fazendo toda sorte de agressão, estimulando. Então, quando a gente pega, Plínio e Eliane, um líder de um país, que no caso é o presidente Bolsonaro, é o presidente do país, ele, querendo ou não, ele vai ser referência para muita gente. Então, imagina, você está em casa, você vê o presidente chamando o jornalista disso, daquilo, reclamando de todos os veículos de comunicação, desrespeitando. Ele vê o presidente fazendo aquilo, ele se sente no direito de fazer. Sim. Então, não adianta ele repudiar se ele faz. Então, como dizia Gandhi, que fale por mim a minha vida e não as minhas palavras. Então, não adianta você fazer uma coisa e dizer outra. Então, se a gente tem esses grupos que pregam o totalitarismo, que pregam o fim da democracia, que não respeitam as instituições democráticas, que não respeitam absolutamente nada, eles se sentem empoderados porque eles são, sim, protegidos pelo presidente da República. E a gente não pode aceitar isso. Agora, não vamos ter desesperança nesse momento, porque esse grupo é uma minoria. É uma minoria. Você pega esse grupo absurdo que existe do 300 do Brasil, nem 300 pessoas tem 30 pessoas que estavam lá. Então, é um grupo que é completamente minoritário. Agora é um grupo que é estridente, que sabe gritar, que sabe fazer barulho, que sabe fazer zoada, como a gente chama aqui no Nordeste. Mas a gente não pode se acovardar. É porque as pessoas que têm responsabilidade, que têm compromisso com o país, sabem a gravidade dessa pandemia e estão em casa corretamente. Mas se fosse alguma outra crise, que não uma crise de saúde, uma crise sanitária, eu tenho certeza que a gente ia ter milhões e milhões de brasileiros na rua clamando o impeachment do presidente Bolsonaro, clamando a prisão, sim, porque no Estado Democrático de Direito você não tem o direito de poder pregar uma sociedade anárquica como essa que essas minorias clamam. Então, a gente vai sim ultrapassar isso. Tenho fé que o Brasil está sofrendo muito, mas o Brasil é sim maior e seu povo é maior do que essa meia dúzia de gato pingados que só faz atrapalhar o nosso Estado Democrático de Direito. Vamos ver o vídeo aí, Eli. Daí tem umas perguntas aqui no chat. Eu sei que o João tem horário aí, mas vamos ver esse vídeo do ataque contra o STF. E daí a gente volta e faz umas perguntas aqui. Inclusive o pessoal de Pernambuco está aqui fazendo umas perguntas para o João, para liberar ele aí, que é para começar a semana de vez, né, João? Vamos lá. Isso. Brasília, 13 de junho, 21h30. Frente aos bandidos do STF. Isso aí é para mostrar para eles e para o GDF bandido. Não vamos arregar! Notaram que o ângulo dos fogos está diferente da última vez? Se prepare! Supremo dos bandidos! Aqui é o povo que manda nessa nação, que construiu essa nação! Vocês da corrupção, se preparem! Bando de bandidos! Vocês estão levando o país ao caos, já levaram para o comunismo, seus bandidos! Se preparem! Vai notando aí, seus bandidos! Olha o ângulo dos fogos! Entendeu? Entendeu? Olha o ângulo dos fogos, seus bandidos! Olha aí, olha o ângulo dos fogos!
Olha aí, seus bandidos! Supremo dos infernos! Tá aí. Aí a gente viu o que aconteceu. Isso foi no sábado à noite, depois que o Ibanez Rocha aí decretou o fechamento da esplanada dos ministérios, e de manhã houve o desmantelamento ali daquele acampamento. Ô, João, o pessoal está perguntando aqui, acho que vamos abrir para essa pergunta, que é uma pergunta que muita gente faz aqui, que é essa questão justamente da unidade do campo progressista, né? O que falta para unir o campo progressista diante desse levante fascista que existe, né? E a gente se vê assim, ontem a gente viu, depois nós vamos passar alguns vídeos dos movimentos sociais indo para as ruas, torcidas organizadas, né? Até de espectros diferentes, corintiano com palmeirense, pedindo democracia. E o que falta para o campo progressista, dentro da política partidária, dentro de PSB, PT, PSOL, se unir realmente contra esse governo, que é um governo de franco caráter fascista, né? Veja, eu acho que é fundamental a gente fazer essa unidade e ela deixar de ser uma utopia e ser uma própria realidade. E eu digo mais, Plínio e Eliane, eu acho que a gente hoje consegue fazer uma unidade muito maior. A unidade que a princípio poderia ser, enfim, esquerda contra a direita, hoje ela pode ter uma linha que pegue muito mais gente. Você consegue construir uma unidade democrática contra a antidemocrática, civilizatória contra a não civilizatória. Então, a gente consegue agregar muito mais gente. E eu acho que a gente tem que ter essa capacidade, porque o que está em risco não é uma eleição, não é a bandeira de um partido político, A ou B. O que a gente está vendo em risco são conquistas que foram feitas a muitas mãos, por várias gerações. A própria conquista da redemocratização do país, você citou, e eu agradeço a referência a doutor Arraes, meu bisavô, meu pai Eduardo. Meu pai nasceu em 65, um ano depois do golpe militar. Meu bisavô passou 14 anos morando na África, na Argélia, porque não abriu mão de renunciar ao seu mandato que tinha sido conferido pelo povo, foi preso pelos militares, passou 10 meses preso, isolado num galpão em Fernando de Noronha, foi preso no Rio de Janeiro, depois passou 14 anos na África, sem saber se um dia poderia voltar ao seu país. Então a gente está falando disso, minha gente, a gente está falando da liberdade, a gente está falando do que pode haver de mais forte para um ser humano, que é o direito de ser livre. E a gente está correndo risco, sim, de perder isso, a gente está correndo risco de ver esse país pegar um caminho que a gente não sabe se tem volta ou como é a volta. Então temos que ter largueza e construir essa unidade. Eu acho que a gente tem que mapear onde cada partido ou cada grupo pode ter mais força, que a gente preserve esses espaços e que a gente ajude os outros partidos e as outras, enfim, instituições, representantes, entidades, sindicatos, associações, para que cada um cumpra o seu papel. E que a gente não gaste energia um com o outro. Vamos deixar para gastar energia agora com o coronavírus e em seguida, e de maneira já concomitante, né, simultânea, com o que está aí de autoritarismo, que isso não pode ser admitido, e que a gente use o remédio da democracia para poder vencer esse viés autoritário que tem crescido no país. Eu queria fazer uma pergunta, porque não dá para desconectar o coronavírus da nossa situação política atual. E em falando de coronavírus, a gente está sempre falando sobre a importância de ficar em casa. Ao mesmo tempo, a gente vê a política nacional abrindo a possibilidade da flexibilização, o que para mim, Eliane, já é uma incoerência. Se eu preciso ficar em casa, estou flexibilizando o mercado, então eu estou obrigando essas pessoas a irem para a rua. E se criminaliza as manifestações antifascistas. Eu queria saber o que você pensa sobre isso e como isso tem acontecido em Pernambuco, porque aqui, pelo menos em São Paulo, Rio e em alguns outros lugares, a gente tem visto as manifestações antifascistas e antirracistas como uma grande força de transformação. Ainda não há partidos envolvidos nisso, são os movimentos sociais. Então, indo ao encontro do que Plínio falou sobre essa união desses movimentos, desses partidos,
contra esse processo fascista e a gente ainda tem a prerrogativa da doença. Como é que você tem visto essa ação e como isso tem acontecido aí em Pernambuco? Veja, eu acho que como eu falei lá no início, o coronavírus, a Covid-19, né, ainda é um poço de desconhecimento. Então, todo o cuidado que pode se ter é importante. E o que eu tenho visto é que a maioria aqui dos prefeitos e governadores, independente de qual partido eles são, qual viés ideológico, eu acho que eles têm feito o possível para acertar e têm tido um trabalho muito importante nesse momento. Inclusive, se eu pegar no meu estado prefeitos que tenham uma matriz ideológica diferente da minha, o Brasil afora, eu acho que eles têm sido verdadeiros heróis, conseguindo trabalhar para fazer essa construção do Brasil que a gente precisa nesse momento. Então, você é rigoroso no momento, depois tenta flexibilizar para voltar e sente se vai conseguir ou não. Então, isso faz parte. Agora, em relação aos movimentos, eu acho que a gente jamais pode criminalizar, jamais, sou totalmente contrário, um movimento que luta contra o fascismo, contra o preconceito, que luta contra o autoritarismo. Esses são movimentos belíssimos que jamais podem ser criminalizados. Então, o que a gente viu há 15 ou 20 dias atrás, quando dois grupos se encontraram na Avenida Paulista e foi atacado pela polícia apenas o antifascista, isso está errado, entendeu? Porque a gente tem, como eu aqui citei, todo domingo o presidente ia para a rua falar com 100, 200 pessoas que estavam ali protestando contra o fechamento de tudo, contra todas as instituições democráticas, e ninguém fazia nada. Então, quando as pessoas se juntam para defender a democracia e para criticar o racismo, tentam ser agredidas. Eu não concordo com isso. Acho que, Eliane, quando for preciso, sim, a gente vai ter que estar na rua. Então, eu saúdo a valentia, a coragem, o desprendimento de quem já foi para a rua levantar a bandeira da democracia e do antifascismo. Agora, mais uma vez eu digo, eu acho que o grande momento da nossa resposta em massa nas ruas, ele ainda vai chegar. Ele ainda vai chegar e acho que a gente não está clamando essa ida à rua, vamos todo mundo, vamos protestar contra, não é por falta de vontade, jamais, jamais. Eu seria o primeiro a estar na rua levantando essa bandeira, mas eu acho que a gente tem sim que dar um exemplo, como aqui você disse. Então, eu acho que a gente não pode fazer esse grande movimento de rua, embora a vontade seja imensa, porque, como eu disse, a gente vê, não sei se tem essa expressão no Sul e Sudeste, mas é meia dúzia de gato pingado, assim, não tem, são 30 pessoas, literalmente, achando que são maiores do que 220 milhões de brasileiros. Não são a maioria absoluta do nosso país. Ainda, né, eles falam, porque o povo vai falando, eu fico assim, o povo ainda, né? Que povo é esse que essa galera acha que representa? Que povo? Então, pois é, então eu acho que ele primeiro tem que fazer um recorte do Brasil, saber que o Brasil tem mais de 70% de seu povo, tem mais de 50%, veja, mais de 50% do país tem uma renda per capita de meio salário mínimo. Nesse grupo daí desses 30 que ficam por aí fazendo esse barulho no Brasil afora, é tudo gente rica, tudo branco, rico, é tudo que não é o povo brasileiro, não conhece, então não representa, eu tenho certeza. Eu conheço a realidade do nosso país. Eu digo sempre que na minha vida eu fui um privilegiado, porque eu tive direito a uma casa, eu tive direito a estudar, tive direito a uma alimentação, a uma família, coisa que poucas pessoas têm no nosso país, mas a gente tem que conhecer a realidade do país e sentir a dor que o outro sente, sentir a fome que o outro sente. Então, essas pessoas não conhecem. A gente viu o presidente dizer, eu sou a Constituição. Ele está se achando Jesus Cristo, que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A diferença é que um era Jesus Cristo, o outro é um presidente medíocre. Então, como é que alguém pode se autodizer a Constituição? Não existe, minha gente, não existe. Então, se você abrir a cartilha do bom senso, essas pessoas não se enquadram em nada no que tange ao bom senso e à respeitabilidade. Então,
É incrível como a gente está vendo isso, mas eu acho que a gente deve utilizar esse momento que ninguém desejou, ninguém clamou para vir uma pandemia, ninguém desejou que viesse, ninguém celebra a existência de uma pandemia. Agora, que ela nos faça mais forte. Então, se a gente falava de desigualdade, que essa desigualdade possa ser enfrentada de maneira verdadeira hoje. Esse livro aqui, eu estou terminando ele agora, a Bíblia da Renda Básica, o Prefácio de Suplicy. Estou lendo um agora também de Atkinson, de Desigualdade, o nome do livro. Então, a gente tem que fazer... Hoje em dia virou quase clichê falar de desigualdade. A gente via, por exemplo, o doutor Arraes, há 60 anos atrás, ele lutava contra a desigualdade, não precisava falar. Em 1963, fez o primeiro acordo trabalhista do campo brasileiro, quando ele colocou usineiros, cortadores de cana e sindicato para sentar na mesma mesa e negociar um salário mínimo para o trabalhador rural. Então, isso é lutar por desigualdade, é isso que deve ser feito no país, é sentar numa mesa e resolver a vida do povo verdadeiro, quem precisa de proteção social, quem precisa de assistência, quem precisa da Constituição de 88, que a Constituição não é Bolsonaro, a Constituição é a Seguridade Social. Imagina o que fosse da gente se não fosse o Sistema Único de Assistência. O maior sistema universal de saúde do mundo. O Brasil é um país de renda média, não é um país rico, não é. A renda per capita média brasileira é 10 vezes menor do que a americana. A gente é 10 vezes mais pobre que os Estados Unidos, se a gente dividir a riqueza pelo tamanho da população. E a gente tem um sistema universal de saúde muito maior que o do americano, que não é universal, que é privado. Então, são conquistas que foram entregues na redemocratização do país e que agora são atacadas. Então, quando a gente pega, o que seria? Imagine, se a gente está passando por dificuldade, imagine como seria se não tivesse a seguridade, que é a assistência social, a previdência e a saúde. Então, se a gente não tivesse essa proteção, a gente dificilmente atravessaria. E o nosso dever agora é proteger isso, para poder chegar no final disso tudo e que a gente possa sair melhor do que a gente entrou enquanto sociedade. É a gente, que eu digo, todos nós. Não é a gente porque eu estou político. Eu tenho muito o que melhorar enquanto cidadão, enquanto político, que um professor também possa melhorar, um aluno, um empresário, que todo mundo possa sair melhor disso. Porque se a gente não entender o recado que o mundo manda, a Terra manda, certamente em 10 ou 15 anos a gente pode estar vivendo ciclos muito piores do que esse que a gente está vivendo. Ô, João, eu sei que você tem os seus compromissos aí, senão o Paulo Marinho vai puxar minha orelha aqui. Eu agradeço, viu, a participação, aqui está sempre aberto para ti. O Carlos Milton França, que está acompanhando aqui, a gente só está fazendo uma retificação, né, que você falou, que não são 30 gatos pingados, são 30 gados pingados, ele está falando. Então, obrigado, é um bom trabalho. A gente está sempre aberto aí para suas falas, suas propostas, e sempre junto do povo de Pernambuco, viu? Obrigado, Plínio. Obrigado, Eliane. Parabéns pelo trabalho de vocês em todas as oportunidades que eu estou tendo de falar com a imprensa. Eu gosto sempre de finalizar parabenizando a imprensa, parabenizando o livre exercício da comunicação e fazendo uma defesa, porque a gente sim tem que defender a imprensa e defender o papel social fundamental que ela tem. Então, em nome de vocês, eu parabenizo aqueles que fazem a comunicação e que são injustamente atacados diariamente pelo presidente da República e por alguns irresponsáveis nesse país. Então, viva a liberdade de imprensa, a nossa democracia, e obrigado pela oportunidade de poder estar aqui. E contem sempre com o nosso mandato e com a nossa disposição. Muito obrigado, Plínio e Eliane. Tenham um bom dia e uma boa semana. Bom dia. Foi um prazer conversar com você. E aqui eu quero falar pela periferia. Olhe para a periferia, aproxime-se da periferia, porque lá a democracia, de fato, ainda não chegou. Tá? Um bom dia, meu querido. Um bom trabalho. Obrigada. Tchau. Bom dia, minha gente. Tchau. Eli, o professor Denis de Oliveira está falando aqui, torcidas de times rivais se unem contra o fascismo, enquanto que os partidos dos progressistas ainda patinam nisso, né? A gente tem um vídeo mostrando isso, que é legal a gente já chamar esse vídeo, que nós já, para variar, a gente falou pra caramba. Gente, é impressionante, Plínio, é impressionante.
Ok. Então vamos soltar esse vídeo e também pode soltar aí. Ontem o pessoal da CMP teve lá no protesto, né? Daí o Hugo Fanton, que é o coordenador especial estadual da Central de Movimentos Populares, ele fez um vídeo para a gente, daí pode soltar também na sequência, viu, Eli? Na sequência? Tá bom. O fogo chegou, democracia! O fogo chegou, democracia! Central de Movimentos Populares, estamos aqui na Paulista, no ato por democracia, antirracista e antifascista. Estamos na rua porque só na luta a gente vai derrubar esse governo fascista e retomar para o Brasil um projeto de soberania, de direitos populares, para garantir um bem-estar para a população brasileira. Estamos aqui com o Manuelzinho, que é da UNAS. Manuel, dá uma palavra aí. Pois é, nós não podemos recuar nem um dia, porque esse governo, além de tudo, ele nega os dados das pessoas que estão morrendo. Ele, em hora nenhuma, acenou ser pelo menos entender o massacre que o pessoal da periferia, que o pessoal da favela, que os pessoal estão passando. Então nós agora também, a partir de hoje, nós vamos estar nas ruas dia a dia, porque nós não vamos deixar o fascista chegar onde chegou e dar um passo a mais. Só os movimentos populares, só a luta de rua pode mudar essa luta, da gente dar um passo à frente e não deixar que o fascismo chegue de fato aonde quer. É isso aí, esse é o Manuelzinho da UNAS de Heliópolis. Estamos também aqui com o Alemão que é da União dos Movimentos de Moradia. Dá essa palavra aí, Alemão. Boa tarde a todos aí, os companheiros, né? A gente pede aí a compreensão de vocês, para que vocês possam entender, porque tanto a União dos Movimentos de Moradia, como a Central dos Movimentos Populares e outros movimentos estão aqui representando aqueles que não podem estar aqui, né? Até porque, assim, a gente é do fronte e tudo isso que está acontecendo é culpa desse desgoverno. O povo na rua, Bolsonaro, a culpa é sua! É isso aí, o Kiko também da CMP e da União também tá por aqui. Ô galera, queria dar uma boa tarde pra vocês, tá? Dizer que eu não sou irresponsável. O ato que eu estou fazendo aqui é um ato de responsabilidade. Tô seguro, tô ciente do que a gente tá aqui hoje, equipado aqui com álcool gel, mas arrebentando vocês, gente. Eu não aguento mais ficar em casa. Quem me conhece sabe que eu sou de luta, então eu não podia ficar de fora dessa. Então eu tô vindo aqui para representar a nossa entidade, a Central de Movimentos Populares, a União e a minha querida UFCM. Tamo junto, gente. A gente tem que ir na rua para mostrar para eles que nós não tá covardado não. A gente tá na luta para derrubar esse fascismo, esse golpismo. Fora Bolsonaro, a luta vai continuar. É isso aí, a Central de Movimentos Populares na Avenida Paulista. Estamos somando no ato junto com as torcidas organizadas, movimentos populares, entidades estudantis. E a ideia é que... Pois é. Isso. A gente teve mais atos nas redes também, né, Eli? A mulherada pois é. Tem um recado para variar, né? As mulheres estão reunidas e ontem foi o lançamento da campanha para derrubada do Bolsonaro. Então foi feito, e aí essa foi uma ação organizada por mais de 80 movimentos feitos de mulheres. Nesse especificamente, os homens não fazem parte. Esse é um movimento organizado por mulheres. E existe uma hashtag que está sendo... Deixa eu pegar aqui direitinho. Existe uma hashtag que está sendo... Que ontem subiu o dia inteiro, que é o hashtag Mulheres Derrubam Bolsonaro. E existe um manifesto. A gente vai ver, eu vou fazer uma notinha pequenininha para a gente poder colocar isso dentro do site da revista Fórum, para que vocês vejam qual é o manifesto. E ontem
como também era dia que seria a manifestação LGBTQIA+, houve falas de muitas mulheres trans dentro dessa atividade. Então, foi uma atividade que foi feita pelo Facebook, né? Foi passada pelo Facebook, mas como a gente sabe que os ataques cibernéticos têm acontecido com muita frequência dentro das redes, e a gente tem visto, por exemplo, dentro fomos atacados em algumas ações falando sobre racismo, e algumas professoras negras foram verbalmente atacadas por pessoas que entraram dentro dessas ações, eram seminários internacionais, e essas professoras foram atacadas. Então, por segurança, ficou uma ação mais focada no segredo, e aí se abre no último dia, que foi ontem. Mas daqui para frente as ações vão estar mais abertas, e a gente convida, então, depois para dar uma olhadinha no manifesto que foi elaborado por essas mulheres. Pois é. E a gente, pegando um pouco carona, né? Ontem foi bonito esse ato na Paulista. A gente vê que, assim, existe uma desmobilização por parte dos bolsonaristas e uma mobilização maior aí. Eu quero agradecer, mandar um abraço especial para o Raimundo Bonfim, da Central de Movimentos Populares, que fez, ele sempre é nosso articulista aqui, sempre faz essa conexão com o pessoal que está lá, o pessoal que fez uma manifestação bonita. E do outro lado a gente vê uma desmobilização mesmo, né, ali. O Weintraub, ele participou, já passando para a nossa próxima pauta aí, foi o único governista que participou não se pode nem falar de um ato, que, como o João disse, são meia dúzia de gado pingado ali na esplanada, que estava fechado. O Weintraub foi lá participar, e tem um contexto interessante isso aí, ali, porque ontem foi a primeira vez que o Bolsonaro não fez nenhuma manifestação nas redes sociais, ele não saiu, ele não se manifestou, ele ficou guardadinho, quietinho, e os filhos também. O único do governo que foi para as ruas foi o Weintraub. E a gente tem algumas informações que hoje a Bela Megali soltou no Globo, a gente já está acompanhando isso há algum tempo, que existe um certo processo de fritura velada do Weintraub, principalmente depois que ele pediu a prisão dos ministros do STF. Então, semana passada, ele se queimou muito, né, vamos dizer assim, nesse processo de fritura, com aquela MP 979 que o Bolsonaro mandou para o Congresso, que daria poderes ao Weintraub aí de nomear reitores, né, durante a pandemia, e parece que isso foi um start nesse processo de queimada final do Weintraub, que pode ser demitido agora por essa questão dele participar desse ato, que foi uma participação legal. A esplanada dos ministérios estava fechada, ele foi sem máscara, que é proibido também, R$2.000 de multa, lá no DF. Então, parece que ele caiu numa pegadinha. Ele que gosta de fazer pegadinha, parece que o Weintraub caiu numa pegadinha, né? Pegadinha do Bolsonaro, certo, Eli? Eu não sei mais como é que eu fico quando eu vejo essas coisas, na verdade. Porque são massas de manobra, essas pessoas todas estão ali para fazer o que Bolsonaro quer, e aí eles criam algumas coisas para agradar esse presidente translocado, e isso acaba virando contra eles. Vamos ver a imagem dele no meio do Weintraub, no meio das pessoas todas? Bem, que eles mudaram a tática, agora é gradualmente destruindo. Quando você não sabe quem você é, você não vai lutar. Quem você é? Não sei. Você é homem, mulher? Você tem filho, não tem ninguém? Não tem família? Você está todo com alargador, deformado? Você está vencido. Identidade não é RG. Então o que acontece? Você tendo a sua percepção, a sua família, eu sou brasileiro, eu sou isso daqui, vou lutar para defender a minha liberdade, dos meus filhos, a minha família. Você cria a base para lutar contra esse movimento global. Por isso que eles atacam em Israel, atacam na Europa inteira, atacam no Canadá, atacam nos Estados Unidos, no México. No México também está tendo. Vocês não viram aquele policial que eles jogaram? Foi inacreditável. No México não tem Black Lives Matter, não tem população negra no México. Então, assim, você vê um movimento articulado no mundo inteiro
ultraviolento, e o Brasil é um dos poucos países que a sociedade está unida lutando contra esse movimento. Brasil, parabéns para vocês. Ministro, liga para os deputados. Ministro, nós estamos juntos. A gente sabe da censura que o senhor está sofrendo. Tem muita gente sendo censurada, pessoas aqui dos movimentos que estão nos acampamentos, que tiveram aquelas luminárias que foram fazer busca e apreensão. A gente sabe da pressão que o senhor está sofrendo e nós somos muito gratos pelo risco que o senhor corre para fazer as coisas certas no Ministério da Educação. Muito obrigada, muito obrigada. Sem risco não há benefício. Eles estão me monitorando o tempo inteiro para me botar na cadeia. Não vão conseguir! Não passarão! E detalhe, não é porque tem esquema, tem roubo, isso porque quando tem esquema, tem roubo, eles libera na hora. É crime de opinião. Isso não existe. Ministro, eu faço doutorado na UFSC, na área de linguística. Semana passada eu lancei um artigo de opinião no jornal lá da Grande Florianópolis. No mesmo dia, o meu departamento lançou uma nota de repúdio contra mim. Eu gostaria de falar com o senhor depois em privado para relevar. Ministro, o senhor pode ter certeza que qualquer coisa que acontecer com o senhor, nós vamos estar juntos. Não, a gente tem que estar junto o tempo inteiro. Nós vamos estar na porta. É o tempo inteiro, ministro. Com a palavra, ministro. Se derrubar a gente, vão ter outros que vão vir. Bom, a gente tá vendo aí que, pelo jeito, ele tá fazendo uma premonição, né, Eli? Eles vai usam ter o as nossas mesmo... palavras de ordem, eles usam É uma premonição, ele vai ter o mesmo destino da Sarah Winter que estava do lado dele ali, né? A Estela Bettini aqui está falando, Brasil unido, ele não tem noção do que é o Brasil, deve morar e viver sonho com seu condomínio, meia dúzia de gente junto, né? Eu morei no México, ele está dizendo de que México, meu bem? Eu morei no México. No México, de fato, tem uma comunidade negra pequena, mas muito bem organizada e muito bem articulada. A questão do México é outra. E ali a questão é muito forte, a questão latina, né? Sim, a gente tem uma outra questão ali, mas a comunidade negra está presente no México. Não tem Black Lives Matter no México? Ele não sabe do que ele está falando. E assim, aliás, ele nunca sabe o que ele está falando, viu? É impressionante. E aquelas pessoas agora usar porque nós dizemos fascistas, racistas não passarão. E aí, onde que eles têm essa licença de pegar a fala do movimento social que luta contra eles para dizer... Não, gente, é um despropósito, na verdade. Agora... O Matuque está dizendo aqui, que agora eles vão estar unidos, né? Que aí já foi o Renan Santos Silva, ontem preso, a Sara Geromini, e a próxima manifestação vai ser dentro da cela da cadeia, né? Com pagode, com certeza. Não 300 na cadeia. 300? Eu acho que eles colocaram 300 só para remeter naquele filme lá que fala da Grécia Antiga. Não é possível. Porque eles estão achando que eles são o quê? Né? Os atenienses, os espartanos? Aqui, posso? Da Sara? Pode, por favor. A Sara, então, ela foi presa, pessoal, só para vocês, ela é a líder desse grupo 300 do Brasil, né? Já havia um mandado um mandado de prisão nas mãos do procurador Frederico Lustosa, que na verdade era para ter saído sábado, ele tinha 24 horas, e parece que partiu dele, então, essa provocação, né? Esse pedido de prisão, que foi autorizado aí pelo Alexandre de Moraes, né? Parece que a prisão dela tem a ver não só com a questão dos protestos, né, mas tem a ver com a produção, o inquérito sobre fake news, e daí complica para o governo também, né, porque está cada dia mais chegando próximo no Carluxo e sua trupe. Então, a gente vai acompanhar isso. Ao todo aqui, eu estou vendo aqui, 6 pessoas foram presas, tá, e as identidades dos outros 5 não foram divulgadas ainda. Provavelmente esse grupelho aí que estava junto com a Entraub. Acredito que o Entraub não foi ainda preso, né? Mas esse grupelho aí, então foram, na verdade, 6 pessoas presas, incluindo a Sara, e a gente vai acompanhar isso durante o dia, que deve ser o principal notícia do dia aí, né, Li? Eu também recebi uma notificaçãozinha aqui do Twitter que os filhotes Bolsonaro já estão comentando o que aconteceu no STF. Então é melhor, a gente pode ficar de olho também para depois
Ver Com o que os certeza. meninos estão falando sobre tudo isso, né? Nós vamos pegar essa repercussão. E para a gente terminar, hoje tem uma imagem bonita, né, Eli? Uma imagem que realmente, já que o nosso ministro Abraham Weintraub diz que essa questão antirracista só quer desunir as pessoas e tal. É muito violenta, é muito Inclusive, se ele violenta. apanhar, vai ter alguém para levar ele, né? Falando sobre questão de violência, e aí a gente hoje vai terminar o programa falando sobre uma ação de humanidade. Um final de semana onde a gente teve mais manifestações aqui no estado de São Paulo de violência policial contra 2 meninos de 2 comunidades da zona, já não me lembro se é zona norte de São Paulo, que foram um que foi espancado pela polícia sentado na calçada na frente da sua casa, e um outro que cismaram com a cara dele, o policial simplesmente surrou, depois levou para o hospital e depois fez um BO falsificado, e aí conseguiram e aí o delegado percebeu a falsificação e fez um BO contra os policiais. E aí a gente vê, apesar de tudo isso, em Londres, um homem branco, um supremacista branco, fazendo manifestação pela direita, acaba se machucando e é um homem negro que o socorre. E é isso, né? Mas nós somos violentos. Pois é, né, Li? Esse fim de semana a gente viu mais uma triste cena também lá em Los Angeles, né, em Atlanta. Na verdade, em Atlanta, de mais um homem negro que foi assassinado por policiais brancos. Uma cena terrível também, a pessoa estava dormindo dentro do carro, né, dormindo, e foi ali coagida, foi provocada, e quando conseguiu se desvencilhar, porque ele ia ser preso, e justamente ele não queria ser preso porque a filha dele de 8 anos estava esperando ele em casa para comemorar o aniversário dela, né. Ele pegou um taser, né, que é essa arma de choque, e atirou em um dos policiais, e o outro abriu fogo com ele com a arma e matou com vários tiros. Então, rapaz de 27 anos, né? 27 anos. 27 então, anos. a gente vê que essa é uma luta que ultrapassa fronteiras, realmente, e fica aqui sempre a minha solidariedade, né? A sua luta, principalmente, viu, Eli? Acho que essa imagem simboliza muito diante do que a gente está vivendo. A gente vai finalizar com ela. Eu já mando um beijo no seu coração, para a gente começar a semana quente, bastante gente aqui. Um beijo para o Rogério Matuque, que estava aqui também. O pessoal, bastante gente. Obrigado pela audiência, obrigado pelos likes. A gente começou a semana com uma audiência muito bacana e vamos manter isso. Um beijo no coração e vamos para cima dos fascistas racistas. Para cima dos fascistas. E todas as vidas importam, mas as negras importam muito.